eu vejo que médico não se aposenta. Então, cara, antigamente os médicos se aposentavam mais, né? Cada vez eles têm se aposentado menos. Porque antigamente, assim, os caras ganhavam muito dinheiro a ponto deles poderem fazer cagada que fosse com o dinheiro que mesmo assim sobrava. Hoje em dia eu já falo... Não é assim. Não. Hoje em dia, inclusive, assim, o contrário, né? Hoje o que eu falo, se você não tiver cuidado com a sua grana, você vai terminar com 80 anos dando plantão e lascado. Nossa, 80 anos pelo dando que plantão. A gente vê, os caras não conseguem ter uma aposentadoria. A maioria. Tudo que eles Você sabe ganham, que tinham todo um gastam, potencial e mais ainda, né? ou até mais um pouco ainda, se divida e tudo mais. Eu tava conversando com uma amiga minha que tá terminando o curso aí de medicina, tá no 5º ano. E ela tá tendo que escolher aí o que ela quer fazer, né? De residência. De residência e tal. E todo médico que ela vai falar, de qualquer especialidade, fala, minha especialidade tá uma merda. Cara, isso é muito engraçado, cara. Não tem nenhuma especialidade que tá indo bem. Tudo uma merda. Cara, isso é muito engraçado que o pessoal vem me falar isso hoje. E assim, o nosso público, ele é um público um pouco mais jovem, o pessoal que formou agora há pouco tempo. A gente tem, né, alguns que já são especialistas. Mas mesmo no Além da Medicina, eu sou o founder mais velho aí da turma, né? Então, eu me formei em 2005, então já são aí bastante tempo, um bom tempo de formado. E quando a galera me fala, não, porque hoje a gente pergunta, né? E eles falam que eu falei, cara, era a mesma coisa no meu tempo. Então, cara, igualzinho. Então, lá em 2005, eu chegava assim, pô, professor, eu gosto de cardiologia, né? O senhor é cardiologista, poxa, eu acho que eu me identifico com a área. Como é que é a especialidade? Tá uma merda, não tô ganhando nada, tá saturado, você dá um chute numa árvore e cai 6 cardiologistas, e não sei o que os convênios não pagam nada. E, cara, isso, assim, é uma reclamação constante desde lá de trás. E isso é uma coisa que a gente até conversou recentemente, que parece que o aluno de medicina, ele sai com uma tendência a ser reclamão, porque ele vê meio que esse exemplo dos professores, assim, que putz, só reclamam da vida. Mas né? isso é inclusive isso reforça a importância da educação financeira e de saber o que vai fazer com o seu dinheiro, porque Exato. é aquilo. Realmente, eu acho que tem alguns exageros no mercado. Então, por exemplo, na parte de estética, né? Na parte de... bom, aí vou criar uma polêmica aqui, mas na parte de estética, por exemplo... Hoje em dia, qualquer um pode fazer praticamente qualquer coisa. Mas é verdade. E eu acho que é um exagero isso, né? E eu vejo que os médicos que foram mais para essa área estão tendo uma concorrência desleal. E se eles não se organizaram, né? Ou para, enfim, fazer outra coisa eventualmente, ou para realmente ter uma redução e continuar tendo o mesmo padrão de vida, eles estão realmente em uma situação difícil. Eu fui também com uma amiga em um consultório de uma médica, assim, me pareceu, eu não conhecia ela, mas me pareceu uma pessoa bem formada, estudou na USP, e ela fazia parte de estética, né? E parece que ela tinha uma clínica bacana, tal. E aí a gente foi no consultório dela e ela tinha acabado de mudar para um consultório bem menor do que o que ela tinha, bem pior pelo que a pessoa me falou. E eu entendo o porquê, eu consigo ver os motivos do porquê, porque hoje ela está competindo com um biomédico, com um dentista, com todo mundo. É a reclamação de quem trabalha com estética essa hoje, né? Fala, pô, hoje o pessoal tá invadindo a área e tal. E, cara, assim, você tem que estar preparado para tudo que vem na sua vida. É essa história que você falou. Se você não se prepara, inclusive financeiramente, para fazer, de repente, uma transição de carreira, ou para melhorar, ou para, de repente, modernizar ali sua clínica, entregar algo a mais, vai ficar pelo caminho. Eu tenho um primo, na verdade, ele não é meu primo, ele chama Eric Baroni. Ele não é meu primo, ele é casado com a minha prima, mas eu considero ele meu primo. Para falar a verdade, ele é a pessoa na minha família com quem eu me dou melhor. E
E eu fui na inauguração da clínica dele e é impressionante a quantidade de equipamento e tecnologia e coisa que ele colocou ali. E, e ele é o contrário, quer dizer, ele não atende na sexta e agora vai começar a não atender também na segunda. Uhum. Então eu falei, cara, eu fiz alguma cagada na minha vida, entendeu? Estou fazendo alguma coisa muito errada. Mas a realidade é que um investimento também tem que ser visto como acho que como reserva de emergência, Uhum. e 2, para formação de capital que você eventualmente pode, inclusive, empregar no seu investimento ali da sua clínica ou do Perfeito. seu hospital ou do que quer que você tenha. Então eu vejo, por exemplo, se eu fosse médico, né, eu provavelmente teria o mesmo perfil que eu tenho hoje, que é um pouco mais agressivo, mas eu provavelmente usaria os proceeds, o fluxo que esse negócio vai dar, para investir, por exemplo, em mais tecnologia, em mais coisas, que é onde eu vejo que tem um prêmio, né? Uhum. Então você vai no médico XPTO lá, se o cara tem um equipamento novo, não sei o que e tal, ele vai te cobrar mais caro e você vai pagar, porque você vai falar, pô, eu só tenho aqui e tal. Eu nem sei se é verdade, mas Mas tem, isso faz muito sentido, como em qualquer negócio, né? Eu acho com que... qualquer negócio, você tem que investir no seu negócio. Exato. Para estar preparado, você precisa, ter uma reserva de emergência. Uhum. E 2, não depender só das suas horas. Exato. Na prática, um gestor de investimento, ele também vende sua hora. Só que a minha hora é variável. Exato. Né? E a hora do médico, ela tem um limite. A Uhum. minha hora talvez não tenha. Né? Porque a minha hora depende do volume de dinheiro que eu estou gerindo. Uhum. Né? Se eu aumentar esse volume de dinheiro, Vai ganhar. eu escalo infinitamente. O médico está limitado pelo quanto ele consegue cobrar, que é o máximo ali que alguém vai pagar por uma consulta, e o máximo de horas que ele consegue trabalhar. Então, é difícil otimizar esse negócio. Então, Tem um limite, né? Só que o médico tem uma vantagem. Ele começa ganhando muito mais. Exato. Eu, quando comecei a trabalhar, não existe um médico. O que o médico ganha num plantão, eu ganhava no mês, quando eu comecei, entendeu? Então, é óbvio que tem também um período ali que você está ganhando mais do que todas as pessoas da sua idade, e é nesse período que você tem que gastar a mesma coisa que todas as pessoas da sua idade, para sobrar muito mais que todas as pessoas da sua idade, e você aplicar esse dinheiro de maneira inteligente, de acordo com o seu perfil de risco, etc., para você, no final da sua vida, ter uma qualidade de vida melhor ou igual às pessoas da sua idade, porque senão o que vai acontecer é que você vai ficar para trás. E aí seus amigos, você não vai conseguir ter a mesma vida que seus amigos. Cara, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Teve uma pesquisa que saiu sobre o perfil financeiro do médico, foi feito pela AF, inclusive. Se eu não me engano, nessa pesquisa, assim, praticamente metade dos médicos ali não conseguiam poupar parte do salário, ganhando o que ganham. E aí acho que o principal erro do pessoal, e eu brinco muito, né, que eu falo que o cara, ele pega o CRM dele, ele nem ganhou o primeiro plantão, ele já vai lá na BMW financiar o primeiro carro, né? E aí o que eu falo, a gente briga o dublê de rico, né? Porque realmente, assim, o cara, ele pensa, nossa, eu vou ganhar X, ele já começa a projetar lá, e aí ele não pensa também, assim, que ele vai pagar imposto, que não vai ser aquilo líquido, ele não pensa que o hospital às vezes vai atrasar 3 meses para pagar ele, mas ele já faz uma projeção e ele começa a se enfiar num nível de vida ali, que daqui a pouco o nível está empatando, e daqui a pouco esse nível de vida começa a trazer mais gastos, porque o cara pensa em comprar o carro, mas ele não pensa na manutenção que vai dar, não pensa em tudo que ele vai gastar, e aí quando ele vê, ele está tendo que pegar mais plantões, isso a gente vê muito, assim, daí o cara... Entra numa bola de neve ali que o cara não consegue sair. Não, é absurdo, e 2, 3 anos de formado, o cara tá em burnout, ele, tipo, pô, fiz tudo errado na minha vida e tal. E aí, quando você falou, inclusive, da questão, né, do médico, né, se programar lá para o futuro, né, para ele ter, né, uma renda passiva lá na frente e tal. E aí eu falo o seguinte, né, que nos investimentos, você não precisa olhar também, assim, só para esse benefício lá longe. Você já começa a ter benefício aqui, né, na hora, porque você tem uma reserva de emergência, você já dorme mais tranquilo. Você Você já tem uma situação melhor. Pô, você já está recebendo uma renda passiva ali que você está reinvestindo, essa bola de neve está crescendo mais rápido. E sabe, tem uma outra questão, acho que é bem importante,
que eu acho que é até anterior, que é a faculdade de medicina é muito cara, Sim. né? E longa, né? Mas muito cara. E eu acho que muita gente sai desse processo já meio endividado, ou meio que Muito. tendo que Sim. repagar financiamento e coisas desse tipo. E eu acho que o recado que tem que ficar para essas pessoas, né, é que, primeiro, antes da BMW, é melhor elas resolverem esses problemas aí, e antes de pensar também em investimento, né? Sim. Porque não tem nada no mercado financeiro que... E eu sinto que muita gente cai nessas pirâmides, Sim. esse negócio, porque o cara fala assim, putz, eu tenho uma dívida aqui que eu preciso pagar. Agora, se eu colocar dinheiro nisso aqui, Paga. paga a E ainda dívida, sobra, me né? sobra aqui Exato. uma grana. Isso daí é o caos. É. É o caos. E aí ele perde dinheiro e ainda... Putz, É a aí... bola de neve, né? É. Não, sobre dívidas, inclusive, tem... cara, assim, o que o cara quer ouvir é sempre a coisa... É igual você falou, né? Às vezes o cara não quer ouvir a realidade, né? Então, quando você fala assim, bicho, quita a sua dívida... Ah, não, mas eu vi lá que se fizer uma conta e não sei o quê, porque se eu investir nisso vai me dar mais dinheiro do que minha dívida e tal. Só que eu falo que, cara, por mais que você faça qualquer conta matemática ali, no fundo, quando você vai ver, você está se enganando. Por quê? Porque se você fala, não, eu vou investir nisso, vai dar mais dinheiro, daí eu vou, né, pagando minha dívida azul, você não vai investir porcaria nenhuma, você vai pegar aquele dinheiro ali, você vai trocar gastar, de carro, entendeu? Então, cara, isso aí é uma ilusão. Essa disciplina financeira é muito difícil. Uhum.